a aula, né? E a gente vai conversando então. Pessoal, então falando hoje de seleção, né, o capítulo de seleção, que é o nosso capítulo 3, nós vamos ver hoje os princípios da seleção, tá certo? Nós vamos falar duas coisas importantes, que é o diferencial de seleção, nós vamos falar também sobre o ganho genético, que é os princípios básicos, né? Vamos falar assim, as expressões básicas, as equações fundamentais básicas do melhoramento para o cálculo da seleção. Lógico que a gente vai ver que à medida que a gente faz, a gente modifica o método de seleção, a gente modifica também essas equações básicas. Mas ela é o princípio, é o primórdio, tá certo? Então, hoje a nossa aula é aquela ideia para vocês terem um pouquinho de noção de como funciona a seleção, tá? Hoje eu vou precisar, assim, de apresentar para vocês. Deixa eu só. É, deixa eu só abrir aqui rapidinho o que eu quero apresentar. A gente não vai falar, a gente vai falar bem rápido hoje sobre isso. Bom, então agora vocês estão sendo compartilhados da minha tela, só um minuto. Tá. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre. Opa, não é essa aqui, deixa eu ver qual que é. Não abriu o que eu pedi, meu Deus. Esse aqui, ó. Só um minutinho que meu computador está renderizando o vídeo, ao mesmo tempo está. Nós estamos aqui com esse vídeo aberto, né? E ainda estou fazendo uma apresentação. Ainda bem que o computador é bom, né? Não dava conta de tanta coisa, não. Tá certo? É muita coisa para dar conta aqui. Bom, pessoal, o nosso assunto hoje, então, que nós vamos falar, como eu havia dito, é a parte de seleção, né? Aí, eu estou só aqui brincando aqui enquanto a gente está conversando, esperando o pessoal chegar. Mas o que que a gente precisa de entender sobre seleção, então? A gente precisa de entender que, primeiro, o que que é seleção, certo? Seleção nada mais é que eu vou escolher os pais da próxima geração. Isso é fazer seleção, tá? Então, de repente, você vai assim, seleção é selecionar os animais. Não, não é selecionar os animais. Seleção é escolher, olha, quais animais serão pais da próxima geração. Isso é fazer seleção. Porque só a escolha dos animais não é seleção, é só escolha, né? Quando você escolhe os animais e você deixa esses animais acasalarem entre si, deixarem descendentes viáveis, aí você fez seleção. Aí sim houve seleção. Percebe? Bom, e aí a gente fala um pouco sobre objetivo de seleção, né? Qual é o objetivo de você fazer seleção? Qual é o objetivo, por exemplo, de uma fazenda começar um programa de melhoramento genético? Porque ele quer obter lucro. Não faz nenhum outro sentido a não ser tornar os animais mais produtivos para eles obterem esses lucros. E a gente vai ver que existem vários métodos de como fazer seleção. Hoje nós não vamos tratar sobre esses métodos, nós vamos falar um pouco sobre, né, sobre a ideia da teoria da seleção. Nós vamos falar sobre os métodos de seleção a partir da próxima aula, certo? Bom, e aí eu tenho duas premissas muito importantes para eu fazer seleção. A primeira é, eu tenho que escolher animais que estão sempre acima da média da população, certo? Então, eu só posso fazer, só vai ter seleção, só vai ter melhoramento genético se os animais que eu escolhi para serem pais da próxima geração forem os maiores do que a média da população. Se for menor do que a média da população, eu não estou fazendo melhoramento genético, mas eu estou fazendo pioramento genético. Entende? Então, isso é muito importante para a gente entender, tá? E o segundo que é, quanto menos indivíduos eu fizer seleção, maior será a minha média selecionada. Isso é muito importante, porque
a gente parte aqui eu já começo a te dar uma ideia do que a gente chama de intensidade de seleção. Vamos imaginar que eu tenho lá, sei lá, né, até no videozinho eu faço essa mesma analogia. Eu tenho 100 animais, certo? E eu quero fazer a seleção desses 100 animais. Eu vou fazer a seleção desses 100 animais e aí eu vou selecionar 50% desses animais. Se é 50% de 100, serão 50 animais que eu vou selecionar, tá certo? Quando eu faço 50% de seleção dos animais, significa que eu estou com a pressão de seleção muito baixa, porque eu estou selecionando apenas a metade dos animais. Existe uma grande chance de, né, mesmo que eu pegue os 50 melhores animais, existe uma grande chance de eu não estar fazendo um progresso genético tão grande assim. Mas vamos supor que eu faça a seleção e não quero mais 50% dos animais, que eu queira, por exemplo, 10% dos animais. Aí a pressão de seleção é muito maior, porque para eu selecionar um animal, ele tem que estar entre os 10 melhores e não mais entre os 50. Então, esses animais estão sofrendo uma pressão de seleção muito mais alta. Então, a pressão de seleção, quanto mais alta for, menor é a porcentagem de indivíduos selecionados. Tá certo? Isso é muito importante a gente entender, porque a intensidade de seleção ela é um dos componentes que nos leva a ter um ganho genético maior ou mais rápido, dependendo de determinadas espécies. E é uma estratégia que a gente precisa de adotar muitas vezes quando a gente está trabalhando com espécies, quando o intervalo de geração das espécies é muito grande. Um exemplo de espécie que tem um intervalo de geração muito grande são os bovinos. Ora, entre um bovino nascer, crescer, né, acasalar, deixar filhos, né, gestação do animal e deixar o filho, né, pronto, isso aí a gente chama de intervalo de geração, é o tempo entre ele nascer e deixar um filho vivo, né, nos bovinos chega a 5, 6 anos, às vezes, muito alto, muito grande, né, pode chegar, né, então, e não tem como reduzir isso, tem como falar com a vaca, ó, você vai crescer mais rápido, tá? Muitas vezes a gente pode até fazer uma seleção, por exemplo, igual a gente tem feito seleções, né? Para vacas, por exemplo, sendo inseminadas ali aos 16 meses, né? Uma vaca que é inseminada aos 16 meses, possivelmente, ela vai ter filhos ali aos 25 meses, algumas delas, né? Isso é muito bom, porque você já tem aí 25 meses, 30, 2 anos só de intervalo de geração. Excelente. Mas a média da população é 5 anos, né? Da população de bovinos brasileira é de 5 anos, por exemplo, mais ou menos, de intervalo de geração, de 5, 6 anos, né? Então, se eu consigo reduzir... Agora, eu não consigo reduzir, por exemplo, para que a vaca tenha, né, seja inseminada aos 10 meses, né? Existe até uma PP14, que é uma característica que é a probabilidade de prenhez aos 14 meses. Uma característica muito forte de bovinos de corte, que é você tentar inseminar as vacas aos 14 meses. Mas abaixo de 14 meses, dificilmente você consegue chegar, porque fisiologicamente o animal não tem, né, não tem essa possibilidade, certo? Então, a intensidade de seleção é extremamente importante para a gente entender, porque a gente pode tentar burlar isso aí, ou seja, aumentar a intensidade de seleção em espécies que são muito demoradas. É diferente do suíno. Suíno é muito rápido, né? Suíno leva ali, vamos falar assim, a gente já sabe que é 3 meses, 3 semanas e 3 dias de gestação aproximadamente, né? Mas para um suíno crescer e ficar viável ali, ele leva lá, por exemplo, 200 dias mais ou menos. Então, um suíno você consegue aí uma geração em menos de um ano, né? Em menos de um ano você consegue uma geração. É muito diferente de uma vaca, por exemplo, que vai levar quase um pouco mais de 2 anos. Em aves, menor ainda, né? Em codornas, só para vocês terem noção, esse tempo ele cai para 60 meses. Desculpa, 60 dias, 2 meses. Então, a cada 2, 3 meses, você já tem um intervalo de geração. Então, conforme a espécie, o intervalo de geração é muito pequeno e o ganho genético é muito grande, tá?
Então, essas duas premissas são extremamente importantes para a gente entender como é que funciona a seleção. Uma outra figura que eu quero mostrar para vocês é essa figura aqui, deixa eu mostrar ela um pouco mais, né, aproximada, que ela fala da comparação entre cruzamento e seleção. Ela é muito importante a gente entender essa figura, porque ela mostra para a gente o seguinte, veja bem, é, vamos imaginar que eu tenho aqui o nível de desempenho de determinada característica e um tempo. Se eu fizer, né, se eu pegar essa raça pura, sem fazer seleção, essa característica vai ter um determinado tempo de desempenho. Se eu faço cruzamento, eu aumento o desempenho dos animais, eu aumento a produtividade dos animais. Entretanto, o cruzamento, muitas vezes, ele só reserva alguns problemas de adaptação, né? É o caso, por exemplo, a gente foi lá da vaca, né, holandesa e da vaca gir, né? A vaca holandesa é muito mais produtiva, né? Muito mais volume de produção, tá certo? Qualidade do leite excepcional também. A vaca gir, ela não tem o mesmo volume de produção da vaca holandesa, né? Mas ela tem algumas vantagens, por exemplo, ela é muito mais resistente aos trópicos, né? Muito mais resistente à nossa forragem que é de baixa qualidade, muito mais resistente ao pastejo, né? A endo e ectoparasitas, né? Então, quando eu cruzo essas duas raças, eu consigo fazer com que meus animais sejam mais adaptados e por ele ser mais adaptado, acaba aumentando mais a produção. Haja visto, por exemplo, que as maiores produções de leite, né, do país, né, os recordes de produção de leite, são de vacas girolandas, né? Por quê? Porque foi feito o cruzamento faz com que a gente tenha complementariedade entre raças. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Se eu fizer só seleção, sem fazer cruzamento, a seleção ela é muito importante porque ela supera o cruzamento facilmente. Então, aqueles indivíduos que não fazem seleção, só fazem cruzamento, e uma outra fazenda onde faz seleção, principalmente se for em seleção em raça pura, é muito mais efetivo você obter maiores produtividades apenas com a seleção do que com o cruzamento. Tá certo? Então, a seleção é muito mais superior ao cruzamento. O cruzamento ele resolve muitos problemas, mas não resolve todos. A seleção consegue resolver todos os problemas, né? Em alguns casos, muita gente faz seleção e depois que faz a seleção, faz o cruzamento, né? Então, faz primeiro a seleção e depois cruza os animais. Você consegue ter um desempenho melhor ainda, mas o maior desempenho vai ser quando você faz as duas ferramentas ao mesmo tempo. Ou seja, você faz cruzamento e seleção todos juntos, tá certo? Fazendo seleção e cruzamento juntos, você consegue ter o desempenho máximo dos animais. E por isso é muito importante, então, a gente falar do nosso assunto hoje, que é seleção, e o cruzamento, que vai ser o capítulo 4, o próximo capítulo, nós vamos falar sobre eles. Então, esses dois são muito importantes. Mas a seleção é muito mais efetiva do que o cruzamento. Se a gente for falar assim, em termos de contribuição, 70%, 80% de um desempenho do animal vai ser dado pela seleção, e aí 20% mais ou menos, 30% pelo cruzamento. Certo? É muito mais importante fazer cruzamento do que, desculpa, seleção do que cruzamento. Tá? E aí, pessoal, para a gente entender isso, como funciona o cruzamento, como funciona a seleção, vocês vão ver lá no videozinho de hoje, eu falei um pouco sobre o que é diferencial de seleção, como que se calcula o diferencial de seleção. Eu não vou ficar perdendo esse tempo falando sobre isso aqui agora, porque senão a gente vai perder tempo e não faz parte do nosso assunto, tá? O que eu falar aqui, não vale a pena falar aqui, depois vocês assistirem lá e repetir tudo lá, né? Então, é interessante que fale aqui o que não está sendo falado lá. Tem um coleguinha que chegou agora, deixa eu aceitar ele aqui. É o Ramon. Deixa eu voltar lá, então, a minha apresentação. Bom, então, pessoal, a gente precisa de lembrar, quando a gente está falando de características produtivas, nós estamos falando, então, de características, que a gente chama aquelas quantitativas, nós falamos lá no capítulo 2, que são aquelas que seguem a distribuição normal. A distribuição normal é aquela distribuição que a gente viu lá na estatística, que ela é em forma de chapéu, essa aqui, ó.
né? A gente falou dela lá já, né? Essa aí é a distribuição normal. Deixa eu só apertar aqui rapidinho para a gente ver ela. Então, a distribuição normal é essa. Essa distribuição normal, ela é muito importante, porque a maioria das características produtivas seguem essa distribuição. Não importa qual característica você está trabalhando. A diferença vai ser que muitas vezes ela é um pouco mais alta, às vezes esse chapéu é um pouco mais baixo, tá certo? Mas todas elas seguem essa distribuição. E entender essa distribuição, muitas vezes, é a dificuldade do pessoal. Imagina como isso aqui sendo uma figura, né? Então, isso aqui, como sendo uma figura geométrica, eu tenho uma área dentro dessa figura aqui que ela representa o número de indivíduos de uma determinada característica. Então, por exemplo, se eu pegasse lá na nossa turma mesmo, a característica altura, então, tem alguns dos nossos coleguinhas lá na nossa sala que são de estatura mais baixa. E eles vão estar próximo dessa parte aqui, onde os indivíduos têm menor número, considerando que essa reta aqui é a reta da altura, aqui teria os indivíduos com menores alturas, e aqui os números de alturas em forma crescente, né? Então, existem alguns indivíduos que estão aqui nessa região, né? Que são mais baixos, e à medida que nós vamos chegando próximo da média da população, nós temos maior número de pessoas próximo dessa curva aqui, então, certo? Esse maior número de pessoas próximo dessa curva aqui indica que esses indivíduos estão, né, mais próximos do meio aqui, que seria a média da população. E à medida que a gente vai também aumentando, nós vamos chegando, os indivíduos são mais altos, né? Então, por exemplo, o Iago lá, que é muito alto, ou mesmo o Tristão lá, né? Eles estão aqui mais próximos desse pedacinho aqui, dessa curva, que são são os camaradas que são mais altos, né? Se eu estou trabalhando com seleção, né? Então, aqui, desculpa, aqui seria a média da população, a gente chama de média de população. Se eu estou trabalhando em seleção, o que, que a gente vai fazer na seleção? Nós vamos escolher, a partir de um determinado momento, quais indivíduos serão selecionados para serem os pais da próxima geração. Digamos que a gente chega lá e fala assim, nós vamos fazer a seleção aqui, e a seleção vai ser indivíduos que tenham pelo menos 1,70 m. 1,70 m serão os indivíduos selecionados. Abaixo de 1,70 m não serão selecionados, certo? Então, aqui eu teria, né, o ponto que a gente chama de ponto de truncamento, que é um indivíduo a partir do qual ele vai ser selecionado. E vai ter, então, essa área aqui que você ganha, que representa o número de indivíduos que foram selecionados. 1,70 m, sei lá, na nossa turma eu tenho 5 pessoas lá, que tem, nas 6 pessoas lá, que tem acima de 1,70 m. Pronto, então aqui estão selecionados aqui, vai ser esses 6 que vão ser selecionados no universo total da nossa turma, tá certo? Bom, sendo assim, quando eu pegar todos aqueles selecionados e fazer uma média entre eles, eu vou ter a média daquela população dos indivíduos selecionados, que é dado por esse XS aí. Esse XS aí é a média dos indivíduos que foram selecionados. Nós vamos ter essa altura aqui da ordenada, ela representa o número de indivíduos que foram selecionados, o número, né? Esse aqui seria, então, né, a região de indivíduos selecionados, e esse Z que ele me fala, né, a altura dos indivíduos, ou seja, desculpa, o número de indivíduos que foram selecionados. Ele é chamado de altura no eixo das ordenadas aqui do ponto de truncamento. E aí o B vai ser a proporção, ou seja, a porcentagem de indivíduos que foi selecionados em relação ao total. Essa é a base do entendimento do melhoramento genético. Se você consegue entender como funciona essa curva, você consegue entender como é que funciona o melhoramento. Por quê? A partir daqui, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses indivíduos aqui, e esses indivíduos vão ser pais da próxima geração. Ao ser pais da próxima geração, o que, que esses indivíduos vão fazer com essa curva? Eles vão fazer com que essa curva ela tenha uma alteração dela. Ela não vai ser mais, o ápice dessa curva não vai ser mais nesse ponto. O ápice dessa curva vai ser algo mais ou menos dentro desse ponto aqui, ó, tá certo? Dentro dessa área aqui. Porque não vai ser eles que serão os pais da próxima geração. Os filhos, então, não vão ter genes comuns a esses indivíduos aqui.
que vai acontecer, então, com essa curva? Essa curva ela não vai ter mais a média dela, da população, não vai ser mais nesse ponto aqui. A média da população ela vai ser alterada um pouco para frente, tá certo? E aí minha população ela vai ter um aumento. E essa curva também ela vai não deixar de ser nesse ponto, ela vai ter um outro ápice em outro ponto, né, à direita do ponto da média aqui, tá certo? É essa a base do entendimento da seleção. A seleção, ela altera a curva normal, ela altera a média da população, ela aumenta a média da população. A que ponto isso? Isso vai aumentando até enquanto a gente chegar no limite biológico, tá certo? Chega um momento que você não consegue alterar muito mais, porque o aumento de determinadas características pode implicar em alguns problemas. Você quer ver uma coisa? Percebe-se, dá para vocês perceberem que não tem mais aumento do tamanho corporal, por exemplo, do peso corporal de aves, por exemplo, de frango, né? O frango, no início, lá, ele tinha lá, sei lá, 1,2 kg, 1,3 kg. Hoje os frangos superam facilmente 2,7 kg de peso, 2,5 kg de peso, né? Mas é o objetivo do melhoramento aumentar mais o peso do frango? Não, de maneira alguma. Nós já chegamos hoje numa situação que o frango de corte, por exemplo, ele pesa aí. Você consegue abater ele em 37 dias a um peso de 2,5 kg, por exemplo, 2,7 kg. Eu não preciso aumentar mais esse peso. Eu não preciso mais. Por quê? Porque chegou no limite biológico. Se eu aumento muito mais o peso, eu começo a ter problema com índice de perna quebrada, né? Os ossos não estão conseguindo suportar mais o peso da ave, né? Eu posso aumentar muito a conversão alimentar, o animal tende a comer um pouco mais, né? E eu já cheguei num ponto ótimo de conversão alimentar também, em torno aí de 1,7 kg mais ou menos, 1,6 kg, né? Então, não faz mais sentido aumentar. Aí o melhoramento ele chega a um certo limite, ele passa a preocupar com outras características, como, por exemplo, resistência à doença, que é o que mais nós temos trabalhado hoje, né? Hoje, no melhoramento, é trabalhado muito com resistência à doença, a qualidade de carne, né, na carcaça, algumas doenças metabólicas, como a CIT, por exemplo, a gente tem preocupado bastante com ela, né? Então, a gente passa a outros objetivos do melhoramento, nós chegamos a um certo nível que não faz mais sentido aumentar, tá certo? E a gente chegou no limite biológico do animal, tá? Aí, às vezes, alguém pode estar perguntando assim, ah, professor, mas o Chester, por exemplo, chega aí a 6 quilos. Sim, mas 6 quilos com um tempo muito maior de produção, né? Não é dentro dos 37 dias lá, que é o preconizado, né? No melhoramento lá, né? Então, ele chega mesmo, mas aí ele tem. O Chester é 90 dias, 80 dias para produção, tá? Então, ele chega. Tá entendido, pessoal, como é que funciona o melhoramento? Alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram tirar? Professor, Não. no caso, deixa eu perguntar. Pode falar. No caso, a diferença do frango pro Chester é só dias mesmo? Desculpa, repete, Ou não? a Tem sua algum voz está um melhoramento? pouco. Pera, deixa eu ver se melhora aqui. É que eu queria saber, melhorou agora? Excelente. É que eu queria saber a diferença do frango pro Chester, se tem alguma coisa na genética ou é só a Ah, quantidade de sim. dias mesmo. Tem diferença na genética, sim. O Chester foi criado lá em Viçosa, sabia? Na Universidade Federal de Viçosa criou. Foi um camarada que ele começou as pesquisas dele lá em Viçosa. Ele foi contratado pela Perdigão como melhorista da Perdigão, e aí ele levou sua ideia lá, a Perdigão comprou a ideia e, puf, deu certo. O Chester, ele é um animal, ele é um frango normal, tá certo? Muita gente achava que era uma outra espécie, não, é um frango normal, só que ele é feito uma seleção muito alta para rendimento de peito. Então, diferente do outro frango, né, que ele tem também uma coxa grande, uma sobrecoxa grande, um peito grande, o Chester, eles preconizaram só o rendimento de peito.
Observe que o animal tem um peito extremamente avantajado, mas a coxa e a sobrecoxa do animal, e mesmo as asas, elas não é muito diferente de um frango normal. Você vai ver que o frango normal e o Chester tem mais ou menos o mesmo tamanho de coxa. E aí, o que, que acontece? O que eles fazem é, ao invés de abater esse animal com 37 dias, eles abatem esse animal com 60, com 70 dias, tá certo? Então, ele cresce muito mais. O que acontece nesse sentido é que, quando você faz uma curva produtiva entre o crescimento do animal, a gente sabe que o crescimento do animal, ele vai subindo, né? Ele vai subindo, e ele chega num platô. E aí, esse platô significa que ele consome muito e ganha pouco. Mas financeiramente vale a pena. Por quê? Porque você vende o Chester a R$ 18, R$ 20 o quilo no varejo, né? Enquanto o frango de corte, ele chega aí a R$ 7 o quilo, né? R$ 6 o quilo. Você vende ele quase 3 vezes mais caro. Então, o Chester ele vai ter um ponto ótimo de abate, onde o consumo é baixo ainda, né? A conversão alimentar é alta. E o tamanho, né, e o peso corporal, ali por volta dos 40 dias. Dos 40 até os 60 ou 70, ele começa a ser ineficiente, mas lucrativamente ele dá dinheiro, porque você vende a 3 vezes mais caro, tá certo? Então, por isso que se mantém o Chester. Mas é um frango completamente normal, igual a gente tem, que foi feito seleção para peito, tá? Professor, você poderia me explicar novamente só o Z lá na curva, o significado dele mesmo? Sim, posso, demais da conta. O Z lá na curva, quando a gente mostra esse Z aqui na curva, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ainda estou fazendo a. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ainda está apresentando, né? Tá, vou voltar lá. Quando eu tenho aqui, ó, a minha figurinha aqui, né? Esse Z, Eduardo, ele representa o número de indivíduos que foram selecionados, o número, a quantidade de indivíduos que foram selecionados, tá certo? Aqui, ó, essa região aqui toda é a região de indivíduos selecionados, né? O XS é a média dos indivíduos que foram selecionados. Quando eu quero saber quantos indivíduos eu selecionei, foi 10, foi 15, foi 20 indivíduos, é o Z. Esse Z, então, ele vai medir a altura da ordenada no eixo Y, e essa altura da ordenada no eixo Y, ele representa a quantidade de indivíduos selecionados. Tá entendido? Então, o Z é a quantidade de indivíduos selecionados. Ficou melhor agora? Bom, pessoal, então, o Chester, muita gente achava que o Chester, ele era um animal. Quando chegou, né, quando o Chester foi... Eu já estou bem velho, tá, pessoal? Estou com 41 anos, a idade já vem chegando. E quando o Chester foi apresentado, eu devia ter aí, sei lá, uns 15 anos, um pouco menos, talvez, uns 12 anos. E eu imaginava que era um animal diferente, né? Nessa hora, nessa época, nem sonhava em fazer zootecnia, imaginava que o Chester era um cruzamento entre frango e peru, né? E eu gostava muito mais do Chester, porque eu não sou muito fã da carne de peru, né? Então, eu sempre gostei mais da carne de Chester. Então, eu achava que era um cruzamento. E depois eu vim, quando fui fazer faculdade, descobri que o Chester nada mais é do que um animal, é um frango com seleção para rendimento de peito, né? Maior peito na carcaça. Certo? Mais alguma dúvida, galera? Mais informações, vocês têm que assistir lá as aulazinhas que tá lá no YouTube, tá? Vocês vão ter as informações melhores aí. Ok? Mas o que eu queria falar para vocês era isso aí. Bom, já estamos chegando às 11h34, se ninguém tem mais nada para perguntar, se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Só vou fazer. Professor, eu vou perguntar então. Vou te incomodar mais um pouco. No caso do Chester, que você falou que ele tem maior rendimento de peito. Mas Fazer a isso no chamada aqui frango? rápido. Certinho, então pode fazer, depois eu te pergunto. Opa, agora voltou ao normal. Estava parando a apresentação aqui, foi mal, pessoal. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui rapidamente.
nós vimos o capítulo 3, que é seleção, aí, diferencial de seleção e ganho genético. Bom, então, os coleguinhas que tá aí, o Antônio tá aí, a Bárbara tá aí, o Caio não, Carolina tá sim, Eduardo tá, Larissa tá, Marília não, Ramon tá, Iago não, né? Esqueci de preencher no dia 5. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar com vocês. Se não tem mais nenhuma pergunta, um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Professor, posso tirar mais uma dúvida rapidinho? Pode, fica à vontade. No caso que você falou que o Chester no caso, só um melhoramento, mais rendimento de peito, certo? Mas isso, o frango já não estava, tipo, no limite do ciclo biológico, não? Se não me engano, você falou que aí, no caso, vai fazer perder outras coisas. Quando o Chester foi inventado, não, né? Quando ele foi inventado, não. A linhagem Chester, ela é de aproximadamente, se eu não estou enganado, a linhagem Chester era de 1994. Então, naquela época, o frango ainda estava em ascensão, o frango ainda estava começando a fazer seleções para aumento de peso delas, né? Então, por isso que foi seleção. O que fez foi, direcionou a distribuição todinha do peso do animal em outras partes, justamente para o peito, né? E aí ficou aquele peito gigantesco lá, certo? Tem muito Mas tempo, Eduardo. aí não faz perder em outras regiões, não? Tipo, carne em outras regiões, ou fica tudo no mesmo tamanho do prato? Sim, fica, faz sim. Você pode olhar, por exemplo, que o Chester, proporcionalmente, quando você vai fazer comparativamente assim, a asa, a coxa dele, se você fizer uma proporção, o animal é muito menor, né? Mas não é esse o objetivo deles é a venda da ave inteira. O frango de corte, eles tiveram que ter preocupação com uma distribuição melhor da carne na carcaça, porque o frango de corte não é só vendido inteiro, né? O frango de corte é vendido em partes também, asas, em coxas, sobrecoxa, né? A parte do peito. Então, não poderia o frango de corte, a seleção dele foi um pouco diferente, porque teve que selecionar também para rendimento de carcaça, de rendimento de partes da carcaça, né? O Chester não há venda de partes do Chester, só a ave inteira. Por isso que tudo que deveria ser ganho nas outras partes do corpo acabou sendo selecionado mais para a maior parte do peito, né? Quando você faz seleção, principalmente para aumento de peito, né, vamos falar assim, diretamente de peito, a correlação do peito com outras partes, ela não é tão forte e tão alta quanto se espera. A correlação é por volta de 68%, 60 e poucos por cento, que é a correlação moderada, né? A gente viu na aula passada que a correlação alta é acima de 70%. Então, você pode fazer a correlação, você pode fazer seleção para peito, e aí você acaba perdendo um pouquinho em outras regiões lá, né, do corpo do animal, tá? Mais Tem uma mais dúvida, algum? só rapidinho. Pode falar, fica à vontade. A gente pode ficar aqui até meio-dia e meio, se quiser. Não. Tranquilo. Aí, no caso, para fazer seleção, no caso, vamos dizer do Chester, era só pegar, no caso, dois frangos que fosse mais, assim, tivesse mais peito e ir cruzando até gerar o Quando Chester? eles começaram quando eles começaram a pesquisa, exatamente. Na verdade, que quando começou a pesquisa, a ideia era, o camarada, ele tinha o objetivo de fazer seleção para aves de maior rendimento de peito, certo? Quando ele fez essa pesquisa para maior rendimento de peito, eu acho que o objetivo dele era simplesmente, sim, né? O peito naquela época era a parte mais nobre, vamos falar assim, do frango, lá em 1995, era a parte nobre do frango. Você tem que imaginar, deixa eu tentar levar você para o passado. O peito da ave, lá nessa época, em 1995, na década de 90, a ave ela tinha um peito muito em forma de quilha.
aquela ponta do barco, sabe? Aquela ponta do barco. Então, a ave tinha um peito menor e muito pontudo para frente. Igual você vê um frango caipira. Né? Você vê um frango caipira, você pode ver que o peito dele é menorzinho e muito projetado para frente. Né? O frango de corte naquela época, ele tinha muito esse peito em forma de quilha. Qual foi a ideia desse camarada que criou o Chester? Então, ele queria tentar fazer um frango que tivesse maior rendimento de peito. Sim, ele conseguiu fazer isso, mas perdendo em outras partes do corpo, né? Perdendo em asas, perdendo em. E ele chegou, então, a um frango com alto rendimento de peito. O que ele fez foi começar a fazer seleção para aves que tinham, né, peitos maiores, né, com menos projeção da quilha, e foi selecionando essas aves aí. O melhoramento de aves, em contrapartida, também selecionou indivíduos para menores formação de quilha no peito menor, né? Com o peito mais aberto. Mas também fez seleção para maiores tamanhos de partes, de outras partes, como pernas, né? Como asas. Só que o frango, ele curiosamente, ele teve uma mudança nas estratégias de seleção e também da preferência dos consumidores, né? Os consumidores lá no passado queriam frangos com maiores peitos, né? Porque era talvez a carne mais interessante do frango. Mas hoje, por exemplo, não é mais. Você já percebeu? Você vai comprar 1 quilo de peito no supermercado, ele custa R$ 7. Você vai comprar, por exemplo, 1 quilo de asa, tá 20. Né? Então, hoje, a, a coisa mudou, né? E o frango, e detalhe, você pode esperar que como está tendo essa preferência por partes diferentes do frango, que são mais saborosas, o frango de corte ele vai mudar um pouco. Vão ser animais com maiores asas, você pode ter certeza, com maior rendimento de carne na asa. Porque a preferência do consumidor é que manda, que dita o mercado. E hoje, esses dias eu tive lá no supermercado, eu queria comprar aquela que eles chamam de tulipa, né? Que é o meio da asa, né? É R$ 30, R$ 32 o quilo, ao preço de carne de bovina, tá certo? Então, vai mudar novamente. Os caras vão querer agora fazer seleção para maior tamanho de asa, porque está muito mais caro. O peito hoje é um subproduto, né? Os caras hoje estão, né? A visão hoje já não é mais o peito, né? Lógico, o peito ainda continua tendo lá seu espaço reservado, né? Mas não é mais, você está entendendo? Isso acontece muito com essas mudanças, né? De carnes mais saborosas, tá certo? Por exemplo, o japonês não gosta nenhum desse, ele gosta do pé do frango. Né? A gente vende pé de frango para Japão até fala, chega, você não tem noção. Hong Kong, China, né? Países ali asiáticos, ali do extremo asiáticos, ali, China, Hong Kong, e principalmente Japão, compram muito pé de frango nosso. E isso fez com que nós tivéssemos que mudar também um pouco o nosso melhoramento, para deixar pés mais resistentes. Porque, já te respondo, Eduardo, só um minutinho. Porque pés, nós tínhamos um problema muito grande antes, porque o frango ele tinha muito calo, tinha muito problema de calo. O problema de calo vinha do tipo de cama que a gente usava, né? Hoje, a cama de frango ela tem que ser extremamente macia, né? Não se dá mais, não se utiliza tanto a proporção de maravilha na cama, né? Tem se utilizado muito casca de arroz junto, misturado, justamente para tentar ter uma cama um pouco melhor, para não dar calo, porque a gente vende a preço, né, de ouro para o Japão o tipo de. Né, e aí fez seleção também para, né, pernas mais resistentes, para pés mais resistentes, porque a gente vende isso muito caro. O brasileiro hoje não liga muito para pé de frango, né? O Eduardo está perguntando pescoço. Bom, pescoço ainda não. Mas uma iguaria que nós brasileiros temos, e aqui no estado de Goiás vocês não têm esse hábito de comer, mas em outras partes do Brasil, tem inclusive em Minas Gerais, é o pescoço de peru. O pescoço de peru, ele se assemelha muito à rabada do bovino.
E é uma iguaria, muita gente compra o pescoço de peru para fazer como se faz com rabada, né? Faz aquele molho com carne, desculpa, com molho com batatas, né? Então, hoje, no passado, a gente comprava pescoço de peru, R$ 4 o quilo, R$ 3 o quilo. Hoje é caro, cara. Hoje é 12, R$ 15 um quilo de pescoço de peru. Tá certo? Então, ainda não descobriram o pescoço de frango, porque acho que o pescoço de frango é muito menorzinho, pequenininho, mas o pescoço de peru, ele chega a ficar mais ou menos desse tamanho assim, com tamanhos bem grandes, né, bem grossos. Então, dá partes suculentas para você comer. Isso chama-se nicho de mercado. Quem dita a ordem do melhoramento não é o melhorista, é o mercado. O mercado é que fala, olha, eu quero comer isso agora. E aí o melhorista tem que correr atrás do que ele quer comer. Tá certo? Uma coisa muito interessante que ainda não deu tempo para falar para vocês, mas um dia eu vou falar, a carne do suíno era subproduto, né? Sim, os zootecnistas têm que estar extremamente antenados, viu, Eduardo? Quer ver uma coisa interessante? A própria ideia da Sadia, deixa eu só parar a gravação aqui, senão vai ficar muito grande. Deixa eu interromper aqui, mas a gente continua conversando.